O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, eu queria, quem tem a Bíblia aí, pegue, vamos acompanhar. Eu queria pegar esse Evangelho e meditando versículo por versículo, para vocês entenderem como acontece um grande milagre. Quem precisa de um grande milagre aqui na sua vida? De vários, não é? Todos nós precisamos. Então, como aconteceu no passado, como é palavra de Deus, ela é sempre a mesma, ela é sempre atual. O céu e a terra passarão, diz Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a palavra de Deus jamais passa. Se você precisa, como aquela multidão, de um grande milagre, vamos acompanhar e ver como esse milagre acontece. E pode acontecer também na sua vida e na sua família. Diz: naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Primeira coisa que você tem que saber: Jesus lhe conhece. Jesus lhe conhece melhor do que eu e você mesmo. Jesus nos conhece com tanto amor, com tanta misericórdia. Ele sabe que você está aqui procurando a Ele, porque Ele é o seu pastor. Sem Ele, nós somos como ovelhas sem pastor. Imagine uma ovelha desgarrada, não tem ninguém por ela. Eu já falei isso e repito: uma ovelha, ela não tem boa visão, ela tem uma boa audição e ela precisa de ter sempre um cheiro, uma voz conhecida,
e um cheiro do pastor para poder seguir aquele pastor. O pastor é a segurança, porque o pastor vê longe. Nós também temos uma visão tão curta, a nossa visão espiritual se chama a fé. Nossa fé é muito pequena, a gente só consegue ver pouca coisa que está aqui ao nosso redor. A gente pode até fazer um prognóstico para amanhã, mas só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então, meus irmãos, nós precisamos saber disso. E eu preciso de Jesus, por isso que eu preciso procurar a Jesus. Quando eu estou com Jesus, eu deixo de ser ovelha sem pastor. Quando eu estou fora de Jesus, eu me perco. Eu sou aquela ovelha perdida, desviada, ferida, como nós cantamos. Por isso, a primeira coisa para um milagre é estar perto de Jesus, é ouvir, porque Jesus, com compaixão daquele povo, como com compaixão de cada um de nós, suas ovelhas, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar, ensinar o quê? A saber esperar, ensinar a saber qual é o verdadeiro mal, qual é a verdadeira causa de tantos problemas, que é o pecado, que é o nosso afastamento de Deus. O que é que está acontecendo na nossa vida? Porque isso às vezes é consequência de um passado que a gente cometeu no passado, algum erro, não é? Então, Jesus quer nos ensinar a perdoar. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Levante a mão. Olha, para que o milagre aconteça, você tem que perdoar. Foi Jesus que disse: se você não perdoar de todo o coração os seus inimigos, eu também não posso te perdoar. Sabe por quê? Porque se Jesus te perdoar e você não perdoar, sua vida não pode mudar. Seu coração não se abre. Seu coração está cheio de ódio, de mágoa. Como é que Jesus pode encher do amor dele? Já está cheio. Uma coisa que está cheia de lama, eu posso colocar água pura? Se eu colocar água mais cristalina, o que é que vai acontecer? Sujar. O que suja o nosso coração de Jesus não é o que entra. Isso aqui vai sair naturalmente. O que suja o homem é o que sai de dentro do seu coração. A raiva, os rancores, a ambição, a inveja, os adultérios. É isso que suja o nosso coração. O pecado. Por isso que é preciso aprender de Jesus. Tem gente que quer chegar e já encontrar o milagre. Se Jesus lhe derramar uma graça, você vai continuar a mesma droga, desculpe. Eu vou usar até uma palavra muito pesada que talvez você não vai entender. Você vai continuar a mesma desgraça. Mais cedo ou mais tarde, problema não vai faltar. Adianta, por exemplo, você pagar uma conta de um menino drogado? Adianta? Quem aqui já conheceu alguém viciado em droga? Adianta você pagar uma conta dele, ele faz uma conta com um traficante. Você paga uma, amanhã, o que é que vai acontecer? Não adianta Jesus só resolver o nosso pepino no momento, se ele não resolver o principal problema, que é o nosso pecado. Isso exige tempo. Diga ao seu irmão, tenha calma. Jesus vai ter que lhe curar muito. Mas aí quer dizer que eu só vou receber essa graça quando eu ficar todo santo? Não. Tem coisa que Jesus sabe que você precisa urgente, ele vai providenciar. Mas tem outras que ele vai demorar um pouco mais, porque você não está preparado ainda. Então diga comigo, Senhor, me ajude a estar preparado, que eu quero receber essa graça. A pessoa quer muito se casar, mas ela é uma pessoa imatura, ciumenta, insegura, desconfia até da própria sombra. Adianta Jesus colocar a pessoa certa no lado dela, o que é que vai acontecer? Um inferno para a vida dela e da outra pessoa. Está entendendo por que é que não chega logo esse marido? O problema não está em Jesus, não. Bata no peito e diga, ô Senhor, me ajude. Muda o meu coração.
Olha, isso é um ensino de Jesus muito grande. Quando a gente começa a entender isso, não é? Tudo fica mais fácil. A gente para de culpar os outros. A gente para de culpar a nossa história. Ah, eu sou assim porque meu pai me abandonou. Tem tanta gente que nem conheceu pai nem mãe, é uma pessoa 1000 vezes melhor do que você. E aí? Bata no pé e diga misericórdia, Senhor. O erro do outro não justifica os meus. Quando um não quer, dois não briga. Ah, o meu casamento é péssimo. Tem gente doente mesmo. Tem caso, você tem toda a razão. Mas a gente também não é santinho, não. Quem aqui já reconheceu isso? Que a gente também precisa mudar. E às vezes até Deus permite. Tanta dificuldade para a gente quebrantar também. Mas hoje eu vou pegar mais leve com vocês, senão... Tem uma pessoa que diz assim, eu gosto de escutar o Frei, mas Frei dá cada paulada na gente que chega... A gente chega... Mas não é para machucar, não. Sabe por quê? Porque quando a gente fica mais consciente das coisas, fica tudo mais fácil. A gente simplifica as coisas. A gente... Olha, Luzia estava até numa caminhada boa. Desses dias ela deu uns para trás, mas ela vai melhorar com essas cavelações dela, que ela vai ficar curada loguinho. Nós temos que acabar com essas cavelações. Se a gente não acabar com essas cavelações acaba conosco. O que é cavelação, Frei? Já falei para vocês. É o quê? É pantinho. O que são esses pantins? Munganga. Que são essas munganga? Esses timote. O que são esses timote? Esse lundum. Pior ainda. Essa mania. Agora vocês entenderam, né? Um bocado cheio de mania, cheio de besteira, cheio de cavilação. A gente diz lá no Nordeste. Cheio de cavilação. Simplificar mais a nossa vida, ir até Jesus. Escuta. Aquele povo escutou Jesus um dia inteiro. Diga, você está começando agora. Não desanima. Não desanime. Agora tem uma coisa, que aqui vem o próximo versículo. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Os discípulos preocupados. Mas vocês acham que Jesus não está preocupado conosco? Que Jesus nos conhece? Que Jesus não sabe a hora? Que Jesus não sabe a hora de começar e parar, que Jesus não sabe a hora do milagre. Diga, ninguém te ama como Jesus. As pessoas até podem dizer, você reza tanto, é igual os discípulos aqui, você reza tanto, e por quê? Cadê que as coisas não acontecem? Porque os discípulos confiam na força material. Despede o povo para que vá lá comprar. Cada um vai comprar, cada um, você mesmo vai resolver seus problemas. Quantas pessoas dizem isso? Pare de ficar rezando, pare dessas coisas só de ir para a igreja. Isso não vai resolver a sua vida. Quem já escutou isso? Tá assim. Vá trabalhar, vá se virar. Até gente da igreja, até padres. Está rezando demais. Fica lá nessa igreja, essa missa grande. Resolve o quê? Quantos milagres. Quem já recebeu tantos milagres? E vai receber muito mais. Porque Jesus sabe. Jesus está lhe ensinando. Mas não é para você lhe cansar. Jesus sabe até onde você precisa ouvir. Jesus sabe a hora certa de agir. Tudo já está nas mãos dele. Levanta as mãos e diga, Jesus, eu confio em vós. Meus irmãos, você acha que uma pessoa que está procurando a Jesus com tanta força, com tanto amor, com tanta verdade, uma pessoa que faz questão de procurar a Jesus, de vir. Eu sei que muitos de vocês vieram
nessa noite com muita dificuldade, talvez de longe, ou talvez com dificuldade familiar, aqui não é fácil chegar, mas você veio de carona, veio de qualquer jeito, você veio com amor. Você acha que Jesus não está vendo isso? Diga para o seu irmão, Jesus está te vendo. Jesus está vendo as noites que você veio passar aqui na adoração, nesse cerco de Jericó. Jesus não esquece um momento que você ficou com Ele. Ele vai pagar bem pago. Ele vai pagar bem todo momento que você ficou com Ele. Todo dia, noite, o momento que você ficou com Ele, Ele vai lhe retribuir. Você verá. Diga, eu creio, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu espero, Senhor. Aí Jesus deu uma resposta tão bonita para os apóstolos. Coitado de nós, apóstolos de Jesus. Às vezes a gente é tão duro, a gente está tão perto de Jesus, mas às vezes nosso coração ainda está tão distante. A gente vê os milagres, mas parece que ainda falta a fé verdadeira, a confiança. Diz Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer. Eita, aqui Jesus quer matar 2 coelhos com uma cajadada, pum! Ele quer ajudar o povo a ter pão e quer ajudar a fé dos discípulos. Mas os discípulos são mais difíceis do que o povo. Sabia? Nós que estamos na comunidade, nós somos mais difíceis que o povo, sabia? Por isso que Jesus conquistou primeiro nós, porque se conquistou nós, conquista qualquer um. Diga para o seu irmão, você é o mais difícil da sua casa. Você sabia disso? Por isso que você foi o primeiro a ser conquistado. Porque se conquistar você, conquista todos. Você, eu acho que muita gente não está convencido disso. Às vezes aquela pessoa que é muito difícil na sua casa, ela sabe que ela está errada. E às vezes nós que estamos na igreja, a gente pensa que a gente já está certo e já está pronto. É como o filho pródigo e aquele filho mais velho. Qual que se converteu mais rápido? O filho pródigo. O filho mais velho que estava dentro da casa trabalhando, não aceitou a misericórdia do pai. Bata no peito e diga, misericórdia, Jesus. Por isso que às vezes a pessoa vem mais simples, ela sabe que ela está errada mesmo. Bota na cabeça, aceita Jesus Cristo e muda de vida. É muito mais fácil para essas pessoas. Ela não tem como esconder, o erro dela aparece, né, na frente de todo mundo. É a embriaguez, é o adultério, é uma sexualidade depravada. Tem como uma pessoa dessa dizer que ela não está errada? Mesmo que ela queira justificar o erro dela, ela sabe que ela está errada. Não precisa ninguém dizer para ela. Às vezes nós é que a gente tem aquela ilusão que a gente já está mais perto de Jesus, que a gente está melhor. Claro que a gente, em muita coisa, a gente está melhor, mas também a gente tem que ter cuidado para não ser com o coração duro. Então, queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? O que era 200 denários? Pense em dinheiro aí. Naquele tempo, as moedas, né, tinha cada um, como hoje, tem o seu valor. Mas o dinheiro era muito mais valorizado. O dinheiro era, muitas vezes, o comércio fazia por troca, por, como é que chama? Escambo, não é? Aquelas trocas. Porque a moeda, o dinheiro, era muito precioso, né? A moeda, por mais que tivesse um valor mínimo, já tinha algum valor, pelo fato mesmo de ser moeda, ser metal precioso. Denário era uma das principais moedas, e 200 denários era uma fortuna. Ou seja, seria humanamente necessário uma fortuna. Você já pensou, se a gente botar na cabeça, e é isso que a gente tem que ter muito cuidado, só em ajudar materialmente as pessoas,
Por exemplo, chega as pessoas dizendo assim: Frei, eu não tenho nada para comer na minha casa. Claro que eu posso tentar ajudar no primeiro momento, mas eu não posso sustentar aquela pessoa, posso? Aí daqui a pouco chega outro: eu preciso de casa. Qual é o grande problema de muita gente na Igreja Católica? Gente maravilhosa, mas porque não tem uma vida de espiritualidade, fica só no social. Já ouviram falar? É um trabalho social. Aí dá pão, dá casa, movimentos populares, daqui a pouco entra na política, na ideologia, e depois se afasta de Deus, cai na heresia, vive uma vida longe e às vezes até tem raiva da Igreja Católica, começa a ser a favor do aborto, do controle da natalidade, do homossexualismo, de tudo que existe por aí no mundo. Já viram essa história? Quem já viu essa história, levante a mão. De dentro da igreja. Só o social. Essa mentalidade aqui. É o dinheiro. É só dar às pessoas o pão, as condições sociais. Gente, nós não somos uma ONG. A igreja não é uma ONG. Tem trabalho social? Tem. Mas como fruto da fé. Se a gente não der Deus para as pessoas no Amazonas, por exemplo, muitos nossos frades que trabalham no Amazonas, eles dizem assim: no Amazonas tinha esse pensamento: quando eu quero caridade ou coisa social, eu vou na igreja católica. Quando eu quero Deus, eu vou na igreja protestante. Tu já pensou? Rezar, orar, mudar de vida é na igreja protestante, na igreja católica é a coisa social. Diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E muita gente pensa assim. Eu tenho certeza que tem muita gente me assistindo, acha que eu sou a pessoa mais alienada e alienadora de vocês. Meus queridos, cuidado. Não somos nós que vamos mudar esse mundo. Claro, devemos lutar por um mundo melhor. Olha as pessoas como Madre Teresa de Calcutá. Tem pessoa que fez mais caridade que Madre Teresa de Calcutá? Tem pessoa que cuidou aqui no Brasil mais que Irmã Dulce? Agora olhe se era só um trabalho social. Olhe se via aquela freira sem o hábito. Hoje tem freira que não quer nem saber de hábito, para enculturar na realidade do povo. As pessoas não querem mais aquela pessoa que é uma pessoa de Deus. Porque as pessoas confiavam em Irmã Dulce, Santa Irmã Dulce dos Pobres. Que ela se ajoelhava ali, adorava Jesus, participava da Santa Missa, ensinava seus filhos a oração, cuidava das necessidades materiais, mas antes de tudo dava a Deus. Se você dá ao seu filho só a melhor escola do mundo, todos os presentes, você der tudo do bom e do melhor ao seu filho e não der Deus, o que é que vai acontecer com o seu filho? Quem aqui, sinceramente, sente que você cuidou muito da parte material do seu filho, mas não cuidou muito da parte espiritual? Se pudesse fazer, fazia tudo diferente. Levante alta a mão. Está vendo? Não adianta. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dê Deus para a sua família. E Deus não vem pelo dinheiro, pelas nossas forças. Deus é de graça, precisa da fé. Jesus então pergunta. Ele nem faz menção de dinheiro, de nada. Ele pergunta: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, o número dos que comeram os pães, diz o versículo 44, era de 5.000 homens. Tem outro evangelho que diz, sem contar mulheres e crianças. Por favor, os homens, levantem a mão. Quem é homem de Deus aqui, levante a mão. Graças a Deus, nós temos bastante homens aqui. Agora, por favor, as mulheres e as crianças, levantem a mão, por favor. Olhe para trás, compare.
Onde tem 50 homens, tem no mínimo 150 mulheres. Não é? É assim ou não é? Então imagine quantas mulheres. As mulheres sempre foram mais religiosas. E as crianças, porque onde tem a mãe, está os filhos ali. Imagine quantas crianças. Era muita gente. O que era aquilo para tantas gente? Nada. Mas o pouco nas mãos de Deus, de nosso Senhor, é muito não, é tudo. O nosso pouco nas mãos de Deus é tudo o que Ele precisa. Ele pode tudo, mas Ele quer pegar o nosso pequenino, ainda que seja tão pouco. Talvez você se sinta hoje tão pequeno, diante de tanto problema que você tem para resolver na sua família. Eu quero lhe dar uma boa notícia. Primeiro, que não é você quem vai resolver os problemas da sua família. Quem é que vai resolver? Nosso Senhor. Ele só quer essa pequenina fé que você tem. São os seus 5 pães e 2 peixinhos. Frei, o que significa hoje esses 5 pães e esses 2 peixinhos que eu devo colocar com toda humildade nas mãos de Jesus, para que Ele abençoe e distribua para todos comerem e o milagre acontecer? Primeiro, esses 2 peixes são os 2 principais mandamentos. Dos 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se não tiver isso, não terá um milagre. Isso daí é imprescindível. Sem isso, você não tem um milagre verdadeiro de Jesus. Agora tem mais 5 coisas que eu lhe sugiro que você também tenha. Se não tiver as 5, pelo menos que tenha 4. Se não tiver as 4, pelo menos 3. Se não é 3, pelo menos 2. Mas uma você tem que ter. Mas se você tiver uma, facilmente você vai chegar nas 5. E se faltar uma, facilmente poderá faltar as 5. Que coisas são essas? Primeiro, depois do amor a Deus e amor ao próximo, o que é mais importante? Primeiro, a Eucaristia. O pão nosso de cada dai-nos hoje. Sem a Eucaristia, você não vai ter milagre na sua vida. Frei, então está difícil, porque eu, infelizmente, no passado errei, me ajuntei com uma pessoa já casada, ou me ajuntei, naquele tempo a gente não tinha dinheiro, não tinha condição. Eu disse, vamos se juntar, ou vamos casar só no civil, depois a gente casa na igreja. E nunca mais. Meu marido disse que prefere se separar, não quer casar na igreja de forma nenhuma. O que é que eu faço? Venha à missa. Confie na misericórdia de Deus. Quem é mais que Deus? Frei, eu já fui casado, comecei um outro relacionamento, tenho filhos nesse outro relacionamento, eu não posso me separar. Tente a nulidade. Já tentei e não saí. Tenha confiança na misericórdia. Para Deus, nada é impossível. Venha à missa. Vá à Santa Missa, faça a comunhão de desejo, a comunhão de alma, a comunhão de desejo, aquele desejo que, como diz o Salmo, assim como a coça suspira pelas águas, minha alma tem sede de Deus. Eu já vi almas assim, toda hora da comunhão, ela chorando, porque não podia comungar, e um desejo louco, alucinado, de receber Jesus na hóstia consagrada. Eu quero lhe dar uma boa notícia. Você tem comungado mais do que muitas pessoas que vêm aqui na frente, estira a língua e coloca Jesus sobre ela. Me perdoe dizer assim, porque essa pessoa
pode comungar, mas está comungando despreparada, sem nenhum amor, sem nenhum desejo, distraída, ou às vezes a comunhão em pecado, pode se confessar e não quer se confessar, ou aquela pessoa que está aqui, mas olhando o relógio, dispersa, sem amor, sem devoção, você está comungando muito mais no seu canto. Não se desespere, Deus vê o seu coração. Jesus é tão bom para quem confia. Levante a mão e diga: Jesus, eu confio em vós. No lugar de você ficar revoltada, dizendo: ai, essa igreja católica é muito terrível com a gente que está em segunda união, aí eu me sinto desprezada, eu me sinto julgada, como se eu fosse uma mulher de má vida, ou um homem perdido, todo pode comungar e eu não posso. As pessoas ficam olhando para mim, a pessoa começa a inventar coisa, não é? Por que eu não posso comungar? Eu conheço pessoas que estão comungar e começa. O erro dos outros não vai justificar o seu. Tenha calma, vai de besteira, sofra, reconheça. Talvez foi por sem maldade que você caiu nessa situação. Deus não está lhe julgando, mas venha à missa, participe, reze, comungue espiritualmente e tenha fé que Deus vai encontrar uma maneira. Eu lhe digo, eu quero dizer uma coisa que eu já preguei algumas vezes. Você sabia que se você estiver morrendo, você pode ser a pior pessoa, mais pecadora do mundo, pode viver amigada, amaziada, mas se você tiver a graça de quando estiver morrendo, você se arrependeu, o sacerdote chegar ali, e quem tem devoção a Nossa Senhora anda com o escapular dela, ela não vai deixar você morrer sem o sacramento. O sacerdote chega ali, ele pode lhe confessar e pode dar a Eucaristia. Você sabia disso? Em caso de perigo de morte, todas as leis são retiradas, todos os impedimentos. Sabia disso? Por isso que tem alguém em perigo de morte, você tem que chamar o sacerdote, porque a salvação é o que mais interessa. Isso é muito importante. Quer dizer, diga para o seu irmão: nunca perca a sua fé. Se você tiver confiança, nem que seja no último momento, Deus vai dar um jeito. Quem é que confia que Nossa Senhora nunca vai lhe abandonar? Agora, na hora da sua morte, ela vai estar lá com você. Quem confia nisso, de todo o seu coração? Diga: eu confio, Mãe de Deus. Pois você tenha certeza, você não vai morrer sem os sacramentos, você não vai morrer em pecado mortal, para o inferno você não vai. Deus o livre, pode ser que a gente passe pelo purgatório, porque nós merecemos. Quem merece aqui passar pelo... Eu mereço, só a misericórdia. Eu não queria passar, não. Quem não quer passar no purgatório? Porque saiba que o sofrimento é grande. É grande, só não é desesperador, porque a gente sabe que a gente vai ver a Deus um dia. Mas é sofrimento grande. Por isso, aproveite as indulgências, a caridade que cobre uma multidão de pecado. Aceite sua cruz, seu sofrimento, sem maldizer, agradecendo a Deus, porque isso é Deus lhe preparando para você não passar no purgatório mais terrível. Mas saiba, Nossa Senhora não deixará você morrer em pecado e ir para o inferno, não. Quem confia nisso, diga de todo o coração. Nunca esqueça disso. Olha, aconteça o que acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer conosco um dia de amanhã, nem um dia de hoje, nem daqui a pouco. É verdade ou não é? Não desespere. Quando quiser desesperar, aquela vontade de se matar, aquela loucura, aquele medo de morrer e ir para o inferno, aquela noite mais terrível da sua vida, você diga: Nossa Senhora, minha mãe, valei-me. São José, meu pai, valei-me. Pelo sangue de Jesus, Pai, tenha misericórdia de mim. E Deus virá em seu socorro, e você não se perderá. Porque a gente não sabe o que pode nos acontecer nesse mundo. Quem está de pé, tenha cuidado para não cair. Meus irmãos, voltando ao Evangelho. Esses 5 pães, então, representa. Primeiro, qual é o primeiro pão que o Frei estava falando? Eucaristia. Segundo pãozinho que a gente tem que colocar nas mãos de Jesus, o milagre vem, é a oração. O rosário, principalmente. Frei, eu não aguento nem rezar um terço. Comece com um terço. Comece com um terço.
sinceramente, quem nem reza um terço diariamente, não tenha vergonha não. Levante a sua mão. Quem não consegue às vezes rezar o terço, tem dia que passa e você não reza o terço. Levante alta a mão. Pronto. Comece com o terço. Não vou mais deixar nenhum dia de rezar o meu terço. Comece com o terço. É melhor você começar com o terço, que às vezes você vai começar com o rosário e você não vai dar conta. Reza 15 dias, depois não reza mais nunca. Quem já começou assim e parou? Levante alta a mão. Nunca ninguém aqui? Muitas vezes, né? Comece com um terço, depois vai para 2 terços, 3, até chegar nos 4. Tem gente que não rezava uma Ave Maria, hoje reza 1000 Ave Maria. Quantas vezes a senhora reza 1000 Ave Maria? Está ali com debulhando, né? E é uma bênção, né, Badia? E tem muita coisa para fazer, gente. Não é gente sem fazer nada, não. Pessoas que trabalham, têm compromisso. Deus vai dando a graça a cada um. Comece. Onde Nossa Senhora chega, chega a bênção de Deus. Quem quer o milagre de Deus? Peça à mãe que o filho atende. Qual é o segundo pãozinho? O rosário, a oração, principalmente o rosário. Terceiro pãozinho, a palavra de Deus. Levante a Bíblia. Diga: tua palavra, Senhor, é o meu alimento diário. Amar a palavra de Deus. Medite o Evangelho como nós fazemos todos os dias, antes de ir para a missa, ou até um dia anterior, medite, leia qual é o Evangelho. Vá criando esse amor pela palavra de Deus. Não queira só ouvir a palavra. Peça força e luz para entender e praticar esta palavra. Comece a amar a palavra de Deus. Eu fico encantado quando eu vejo um pregador que ama a Bíblia. Tem gente que vai pregar o Evangelho, não prega mais o Evangelho, faz palestra, não usa mais nem a Bíblia. E tem uns agora que usam o computador, o celular, né, para a Bíblia. Você pode usar o celular para a Bíblia num momento ou outro, mas ali dentro daquele celular, aquilo ali não é um sacramental. Levante a Bíblia aí. A Bíblia sim é um sacramental, só tem a palavra de Deus. Mas um celular, tem muita coisa ruim, apesar de você não acessar, mas tem coisa ruim ali dentro, tem ou não tem? Só a misericórdia de Deus. Como é que você quer trocar a Bíblia para um celular? Diga para o seu irmão: deixa de catrevagem. Vá saber o que é catrevagem lá no dicionário. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus. Quarto pãozinho, qual é? A confissão mensal. Meus irmãos, Jesus deixou aqui o batismo. Ele diz: quem crê e for batizado, porque o batismo perdoa todos os seus pecados. Quem foi batizado aqui quando criancinha, levante a mão. A gente foi batizado na fé da igreja. Por isso que a gente tem que fazer a primeira comunhão. A partir dos 7 anos se prepara, faz a primeira comunhão. Quando tem 15 para 16 anos, quando a gente já sabe o que a gente quer da vida, a gente faz a confirmação do nosso batismo, que é o sacramento do crisma. Meus irmãos, depois do batismo, a única coisa, o único sacramento que Jesus deixou, porque você já pensou, se você fosse batizado e pecasse de novo? Antigamente, no começo da igreja, quando esse sacramento ainda, porque Jesus foi explicando aos poucos, ele diz: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas nem todos vocês podem entender agora. Mas o Espírito Santo é quem vai iluminando vocês. No começo da igreja, por exemplo, muitos eram convertidos quando adultos. E eles não queriam se batizar, eles queriam se converter, mas eles não queriam logo se batizar. Por quê? Porque tinha 3 pecados antigamente que a igreja achava tão forte que se você cometesse depois do batismo, você estava perdido, não tinha perdão. Que pecados era esse? Quem assassinava alguém, e o aborto é um assassinato. Quem mudava de religião,
ia nessas religiões idolátricas, ou quem adulterava no casamento. Por exemplo, Constantino, que se converteu, que foi aquele que deu a liberdade religiosa à igreja, no ano 313, ele protelou o máximo que ele pôde o batismo, porque ele disse: eu sou rei, se eu for para uma guerra ou matar alguém, eu batizado, eu estou perdido, não tem perdão para mim, eu vou para o inferno. Eu estou dizendo esse exemplo para vocês perceberem. Hoje, o único pecado que não é perdoado, qual é? O pecado contra... São 6 os pecados contra o Espírito Santo. Eu já falei aqui para vocês, não vou repetir hoje. Mas, esses pecados, por que eles não são perdoados? Porque a própria pessoa não se arrepende e não confessa dignamente. Ela chega num estado tal que ela não consegue mais voltar. Sabe aquele câncer que não tem cura, porque a pessoa foi deixando, não tratou? Ele tomou conta da pessoa, o médico abre e diz: pode ir para casa, para morrer, não tem nada para fazer por você. Porque a medicina não, porque se fosse tratado no começo, mas a pessoa não deixou. Igual o pecado, você vai pecando, vai pecando, vai perdendo o temor de Deus. Chega um momento que não tem mais volta. A pessoa começa a adulterar. Ela adultera com medo. Ela começa a trair. Ela vai chegar um momento que ela destrói casamento, filho, mesmo que ela tenha passado por tudo isso, mesmo que isso era a coisa que ela tinha mais horror no mundo, era uma família separada, ela vai se separar, e irreversivelmente, e não tem volta, vai perder sua família. É igual a pessoa, começa a beber, chega um momento que não tem quase praticamente volta. Já viram assim? A pessoa morre bebendo. Nas casas de recuperação não se vê isso, Magali? Por que é que alguns conseguem deixar e outros não? É a liberdade. A pessoa vai brincando com a graça de Deus. Bata no peito e diga: misericórdia, Senhor. Para você não fazer isso, confesse-se sempre. Eu já caí no erro, estou na lama mesmo, agora é que eu vou pecar. Me masturbei, vou me masturbar mais 3, 4 vezes, depois eu me confesso. Não brinque com Deus. Já adulterei, vou adulterar mais vezes, depois eu me confesso tudo. O demônio vai lhe pegar quando você tiver de calça curta. Quando você tiver, você pode morrer nesse estado. Eu nunca esqueci de graças a Deus, Deus o salvou, eu tenho certeza. Liguei para uma pessoa e disse: diga para fulano que eu quero falar com ele agora, hoje, amanhã, que era de noite, amanhã no máximo. Ele ligou para ele disse: diga ao Frei que eu vou falar com ele segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Da sexta para o sábado, esse menino entrou no carro com os amigos, bateu o carro e morreu. Na segunda-feira nós estávamos enterrando ele. Não deu tempo. Diga: procure o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Não deixe para amanhã. Não adie sua confissão. Não adie sua volta para Deus. Não diga: eu pequei, o que é que me aconteceu? Confissão, no máximo de mês em mês, ou quando você pecar mortalmente, faltou uma missa no domingo, dia 1º foi dia santo, você não foi na missa, você precisa se confessar, para poder voltar à comunhão. É um dia santo, a igreja conseguiu que a gente não fosse trabalhar, não foi para você ficar em casa farrando não, foi para você ir à missa. É nosso dever e nossa salvação. Meus irmãos, estou dizendo isso não é para ofender ninguém, mas para você ver, não deixe para amanhã. Eu preciso perdoar alguém. Não, depois eu perdoo. É hoje. Confesse e diga: eu perdoo, Padre. Eu tive ódio daquela pessoa. Quando eu penso nela, vem aquela raiva, mas eu perdoo. Em nome de perdão, é uma decisão. Deus vai ver a sua vontade. Deus não vai ver o seu sentimento. O sentimento, às vezes, não tem poder sobre ele.
Um jovem, às vezes, perguntou: Frei, como é que eu posso impedir que minha cabeça venha pensamento ruim? Então é pecado toda vez que eu tenho um pensamento ruim? Não é pecado cada vez que o pensamento passa na sua cabeça. Pecado é você não sentir, mas você consentir. É você deixar aquele pensamento virar um filminho e descer para o coração, e você alimentar aquele mau pensamento com pornografia, com lembranças do passado, você se excitar, sentir prazer, um prazer indevido com aquele mau pensamento. Resumindo, para você entender mesmo, jovem, você não pode impedir que um passarinho passe voando sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça e faça cocô. Tchau! Aí você pode espantar. Sim ou não? Pensamento vem, mas você não consente. Até Jesus foi tentado. Foi tentado uma vez, 3 vezes naquela hora, e depois foi na cruz. Se és o Filho de Deus, não foi a mesma coisa que o demônio disse? Foi a tentação. Jesus foi tentado várias vezes, mas Jesus não caiu. Não nos deixeis. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Sentir é uma coisa, consentir é outra. Então, eu quero sentir raiva toda vez que eu olho aquela pessoa, mas eu digo: eu perdoo. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. Eu perdoo, não porque aquela pessoa é boa, não porque ela me fez um bem, nada disso. Eu não sou doido, eu vou esquecer, eu não vou esquecer isso, mas eu perdoo e abençoo. Inocente essa pessoa, ela não vai sofrer nada. Senhor, diante de Ti, abençoa a vida dela. Comece a rezar por ela, comece a abençoar. O mal a gente paga com o... E o bem é oração, é desejar o bem. Isso é perdão. Diga para o seu irmão: isso é perdão. Perdão não é você... Agora, de tanto fazer isso, chega uma hora que você é tomado de um amor tão grande, que você esquece aquilo, que dá uma... Quem já passou por isso? Tem uma paz, uma libertação tão grande. Mas antes de chegar a isso, eu sempre digo, perdoar é como descascar cebola. Quem aqui já descascou cebola? Tem um bocado de camada, e você chora. E descasca e chora. Diga, mais um dia essa cebola termina. Diga para o seu irmão: um dia termine de descascar. Quem ainda precisa descascar um bocado de cebola? Vamos para frente. Hoje o Frei está falando demais, tá bom. Qual é o quarto pãozinho? Confissão. E por fim, o jejum. Não nos esqueça, meus irmãos, tem coisas, principalmente algumas libertações, que só saem com jejum e oração. Tem demônio que, se não for jejum e oração, você não sai dele, não. A irmã Zélia, ela estava até partilhando, né, Gê, isso. Ela disse uma coisa, irmã Zélia, eu confio demais naquela mulher de oração, sabe? Porque um gambá cheira outro, gente. A gente sabe quando a mulher é de oração, ou a pessoa é de reza. A pessoa sabe, a gente, né, Badia? Pode até se enganar um pouquinho, mas não se engana mesmo. Deus mostra a verdade. Ela disse assim: Frei, o jejum mais difícil que eu fiz na minha vida, mas foi o mais poderoso, foi 3 dias só com água. É o jejum de Sara. Lembra que Sara pediu para morrer, quando ela foi amaldiçoada pela empregada, né? Que nunca se viria um filho dela, que ela era que matava o marido. Praga sem maldição, sem causa não pega. Aí ela subiu no andar de cima e ficou 3 dias bebendo água e orando. Esse jejum você pode fazer se você não tiver problema de saúde sério e se você tiver uma pessoa de oração para lhe acompanhar. É um jejum muito sério. Mas ela disse que no 3º dia ela viu o diabo. Aí ela viu que o demônio tem medo desse jejum. Eu vou dizer alguma coisa para vocês. Alguns de nós aqui
para se libertar de algumas coisas da nossa família, de jugo hereditário, vai ter que fazer esse jejum de 3 dias. Se prepare, faça com outra pessoa, vá para um lugar especial, beba água, só água benta, exorcizada, leva aqueles galão, beba bastante água e faça em muita oração, 3 dias. Às vezes é bom você fazer sexta, sábado e domingo, né? Mas sobre orientação, pedindo discernimento a Deus, e você verá a glória de Deus. É uma coisa que o diabo vai embora mesmo, ele não resiste. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas tem também o jejum que Nossa Senhora pediu em Medjugorje, que é muito forte. Quarta e sexta, pão e água. Quem não puder pão, pode ser, por exemplo, biscoito. Aqueles biscoitos, principalmente água e sal, não tem? Não é? Às vezes você fermenta muito, principalmente. Mas é bom que seja água exorcizada e pão abençoado, não é? Passar um dia. Ou você fazer o jejum Daniel 10 dias, só com frutas, legumes. Pode também beber água de coco. É um jejum para limpar o seu organismo. Limpa mesmo. Ou 21 dias, que é sem carne. Olhe, cadê o planejamento da irmã Zélia? Eu achei a melhor descrição. Ela falou sobre jejum aqui. Lembra da última vez? Porque esse ano Jesus está pedindo muito jejum, viu, gente? Estou dizendo para vocês, com isso aqui eu termino. Isso aqui é uma preciosidade. Você que não tem ainda. Ainda tem na livraria? A lojinha? Tinha, né? Tinha pior que lepra, que tinha coça, tinha sá. Ela dá uma explicação sobre o caminho da oração. Depois ela dá os passos que é preciso fazer. A irmã é muito caprichosa. Pois ela mostra como é o cerco do rosário que elas faz, o Santo Rosário, como se reza bem direitinho. É os mistérios do rosário, se aprender. E aí depois ela trata do jejum, na página 19, né? Ela vai mostrar na Bíblia tantas passagens que falam do jejum. Aí depois ela mostra o jejum de Daniel, não é? O jejum de Daniel, ela bota quais são os alimentos permitidos. Por exemplo, você pode comer qualquer fruta, legume e vegetal. Abaixo relacionamos apenas um pequeno exemplo desses alimentos. Cereais e derivados. Você pode, tubérculos, raízes, açúcares e doces. Leguminosas, derivadas, verduras e folhas, verduras e frutos, verduras e raízes e bulbos, frutas, ovos, bebidas, não é? E alimentos não permitidos, todos os tipos de carne, farinha, aveia, fubá, milho, trigo, queijos, arroz, bolos, café, chocolate, curau, doces, gelatina, manjares, mousse, pão, pamonha. Nosso jejum metia a cara na pamonha. Não é permitido, é vegetal. Patês, refrigerantes, sorvetes, tortas, né? Jejuns. Depois, como o especialista diz como você fazer, o que você cortar, quantidade. E a irmã, não sei se vocês sabem, ela é formada em farmácia. Então ela entende muito dessas coisas, não só da medicação, mas a irmã é muito inteligente, viu? Ela tem aquele jeitinho de gente simples, né? Ainda tem bastante, né? Quem puder, quanto é que está esse livrinho? R$20, R$26. Sim. Ela disse também, um dia ela partilhando conosco, que ela, além do curso de farmácia que ela tem, né, ela procura sempre pesquisar. Ela já foi nos Estados Unidos. E ela vai pregar muito lá. Nutricionista. Sim. Né, famosos lá, famosos.
E ela, então, tudo que ela está indicando aí, ela tem uma estudou. base científica também. Então, é muito bom, porque ela é uma pessoa muito equilibrada, é uma pessoa muito de Deus, e é muito equilibrada, muito sábia. Amém? Eu aconselho você, inclusive hoje eu vou abençoar quem adquirir, para você entrar nesses 5 pães e os 2 peixinhos. Quais são os 2 peixinhos? Vixe Maria, falei demais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quais são os 5 pãezinhos? Eucaristia, rosário, a palavra, confissão mensal e o jejum. Com isso, colocando nas mãos de Jesus, diga para o seu irmão, o milagre é certo. É só uma questão de tempo, de esperar a hora certa, o milagre vai vir com força. E vai ser até adiantado. Quando Jesus perceber que você colocou tudo nas mãos dele, tudo ele fará em seu favor.